Olá, tudo bem com você? Hoje aqui no nosso OAB na TV nós vamos debater o trabalho desenvolvido pela Comissão Especial de Combate à Corrupção. O tema tem até o seu dia 9 de dezembro foi o Dia Internacional contra a Corrupção, criado pela Organização das Nações Unidas lá em 2003, após o Brasil e outros 101 países assinarem a Convenção da ONU contra a corrupção. E olha só, se pararmos aí para entender por que determinados países se desenvolvem e outros não, a questão da corrupção é determinante. Estamos falando aí da prestação de contas, da falta de zelo com o dinheiro público, da fiscalização e também da aplicação de recursos e, principalmente, a questão da transparência. Quem está aqui com a gente hoje é o doutor Valdir Santos, ele que é presidente da comissão que trata dessas questões da corrupção lá na OAB. Doutor Valdir, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Que bom receber o senhor aqui no nosso programa para tratar de um tema que é tão comum, tão constante aqui no nosso país. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como é que estão os números da corrupção no Brasil. Eu sempre digo que esses números estão subdimensionados, porque a gente ouve muito falar, por exemplo, que a corrupção desvia 200 bilhões por ano da administração pública brasileira. Eu não acho que isso seja verdade, porque a maior parte dos casos de corrupção não chega ao conhecimento das autoridades. A gente pode citar 3 ou 4 hipóteses muito frequentes, muito comuns, que não estão nessa contabilidade. Portanto, é muito difícil a gente saber exatamente quanto tem sido desviado, mas com certeza é muito mais do que se diz. A gente fala da corrupção e aí a gente lembra logo de grandes casos, mas fala um pouquinho do contexto. O que é exatamente a corrupção, lá na ponta e nas grandes dimensões? A gente tem casos aí que são bastante conhecidos, chegam ao conhecimento da população, e esses casos são importantíssimos para que as pessoas se interessem pelo assunto. Mas é importante que as pessoas compreendam que a maior parte do dinheiro desviado, aliás, isso está num estudo feito pela CGU, Controladoria Geral da União, é desviada não nos grandes casos, né? Nós temos casos aí de desvios de mais de 20 bilhões apenas em um contrato, né? E eu estou falando da construção de uma hidroelétrica de Belo Monte, de um superfaturamento nessa dimensão, mas a maior parte do dinheiro desviado está nos recursos que são encaminhados aos municípios. A prática de corrupção, muitas vezes, superfaturando ou direcionando a contratação, a compra de produtos ou a contratação de serviços, consiste em um volume muito maior do que se somarmos os casos mais conhecidos. E, além do mais, os casos mais conhecidos, eles já estão sendo acompanhados, tratados, as pessoas estão sendo punidas e o desvio está estancado, né? Ninguém vai continuar praticando a corrupção depois que se descobre essa prática. Porque a corrupção, por característica, ela é feita às escondidas. Mas aqueles casos que estão acontecendo todos os dias, por exemplo, no seu município pode ter uma empresa de fachada ou 50 empresas de fachada e essas empresas estão vendendo material escolar, estão vendendo uniforme para a escola, estão vendendo medicamentos, insumos de saúde, estão fazendo construções em outras cidades ou na sua, e você nem sabe que isso acontece. Mas essas empresas existem só no papel, existem só na junta comercial e não tem nenhum empregado. Abandonado ou garagem que está lá. Exatamente. Esperando algum vizinho identificar e denunciar. Exatamente. E aí chega na pergunta que eu quero lhe fazer. O brasileiro é muito corrupto? Não, eu não acho que o brasileiro seja muito corrupto. Aliás, nesses rankings de percepção da corrupção, eu me lembro de um caso específico que me foi trazido por um amigo que fez um doutorado na Espanha. Ele disse o seguinte, que a percepção da corrupção no nosso país, ela é alta, isso é um índice já conhecido, mas uma coisa muito curiosa que foi analisada numa pesquisa chamou a atenção. O brasileiro, ele acha muito mais reprovável a corrupção do que as pessoas de outros países que estão melhor situadas no ranking da corrupção. Então, para a gente, apesar de haver muito mais corrupção no Brasil do que em outros países, em alguns países, para a gente é muito mais grave, ou seja, a gente condena muito mais o corrupto do que as pessoas nos outros países. Mas então, vem cá. Nós não temos o hábito de fiscalizar. Porque eu ia chegar no jeitinho brasileiro, é aquela frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, porque o que a gente mais vê no Brasil é o jeitinho, é aquele cambalacho para fazer as coisas, e aí vem, nessa primeira questão que o senhor apresentou, de corrupções pequenas, né, ali do nosso dia a dia. A gente estava conversando aqui, antes de gravar, e aí o senhor trouxe aquela questão do caminhão que vira com cerveja. Sim. Se ele virou lá, todo mundo vai lá buscar. Se acha dono. E aí? O jeitinho brasileiro e a relação da corrupção, como é que fica? Eu acho muito perigoso a gente
misturar esse ato, que não é corrupção, né? Isso O é jeitinho? um furto. Não, pegar a mercadoria que caiu lá e tal, é um furto. Sim. Eu acho muito grave a gente misturar isso com a corrupção, porque senão a gente acaba igualando as pessoas e fazendo com que aquele que fez aquilo, ou aquele que às vezes até praticou um ato menos grave, como por exemplo, um ato menos grave do que você desviar dinheiro é você invadir sinal, né? Mas para invadir sinal tem uma consequência que se chama multa de trânsito. E as pessoas dizem que quem invade sinal não pode combater a corrupção. Claro que pode e deve, aliás. O corrupto também pode e deve, e muitas vezes tem interesse em combater a corrupção do opositor dele. Então a gente não pode reforçar essa ideia de que a pessoa que fura a fila, ela é igual a quem está desviando 5 milhões de crianças que vão passar fome ou morrer. Né? São coisas bem diferentes. E outra coisa que a gente precisa compreender é o seguinte, se alguém estaciona na vaga do idoso, essa pessoa tem um nível de consciência, de convivência social, que não é compatível com o nível de quem se interessa por combater a corrupção, de quem se indigna contra a corrupção. Então, não há por que a gente trazer uma coisa para próxima da outra. Eu acho que a grande questão é a gente incentivar o cidadão, qualquer que seja o cidadão, qualquer que seja a sua motivação, a fiscalizar e a denunciar, preferencialmente denunciar de maneira anônima, que é possível e muita gente não sabe. O próprio Ministério Público tem canais para receber denúncias anônimas. Você não precisa provar, mas na hora que você leva uma informação, por exemplo, se você tem notícia, viu no Diário Oficial do seu município, que determinado material foi adquirido, ou que determinada obra está sendo construída, e você vai lá e não vê obra alguma, você vai lá e comunica isso ao Ministério Público, que vai lhe dar uma resposta. Eu me recordo quando eu era procurador do Estado, em Sergipe, passou por minhas mãos um processo de licitação que tratava de uma obra que já estava nos retoques finais, que era a construção de uma escola. E eu passei na frente desse terreno e não tinha um tijolo no chão, não tinha uma pedra, um buraco sequer. Era um terreno livre. E estava lá na documentação que o imóvel já tinha sido erguido e que precisava comprar mais algumas coisas. Eu me lembro também de uma matéria... E a comprovação disso, a fiscalização dos órgãos que deveriam fiscalizar? As pessoas, independente das pessoas, né? As pessoas fazem fotografia de outros lugares e apresentam. As pessoas pegam notas fiscais que são verdadeiras formalmente, o dinheiro é pago, o dinheiro é transferido e nada é feito. É muito comum isso. Tem casos assim que são inacreditáveis de simulação. Eu me lembro de um caso com uma reportagem de uma rede nacional, falava de uma escola no sertão da Bahia que funcionava debaixo de um pé de jaqueira, de um pé de jaca. E as crianças sentavam no tronco, quando tinha chuva não podiam estudar, a professora corrigia os deveres da criança ali naquele lugar, mas perante a Secretaria de Educação, perante o Ministério da Educação, existia um prédio, uma escola, tanto que a prefeitura havia feito reforma e pintura nessa escola. Aí o repórter da foi árvore, do tronco. O repórter foi e falou para o secretário, mas como é que essa escola funciona debaixo de uma jaqueira, não tem prédio, e você tem nota fiscal de tinta, mão de obra, compra de pincéis e tal e tal? A resposta do administrador foi a seguinte, foi algum engano aí da nossa contabilidade, mas nós vamos corrigir isso. Essa foi a resposta. Então isso acontece todos os dias e as pessoas não sabem. No momento em que as pessoas descobrirem que no site do Tribunal de Contas dos Municípios, por exemplo, você tem acesso a todas essas informações com facilidade. No momento em que as pessoas descobrem que existem organizações e grupos também que não são, digamos assim, formalmente constituídos como pessoa jurídica, mas são grupos organizados que ajudam o cidadão a combater a corrupção, que orientam o cidadão, que dão suporte técnico, esse cidadão, se juntando com essas iniciativas, ele é capaz de fazer com que a corrupção caia e caia muito no seu município, o que vai lhe interessar muito diretamente. Doutor Valmir, é um tema vasto para a gente tratar aqui no nosso programa, viu? Muito. A gente vai para o intervalo, porque já deu o horário desse primeiro bloco, mas na volta eu queria saber especificamente quais são os tipos de corrupção que a gente tem, quais são os mais comuns. A gente já começou com um alerta, que a população precisa cada vez mais pesquisar, fiscalizar e denunciar. Mas denunciar o quê? Quais são os tipos que estão ali mais perto da gente e que às vezes a gente não percebe? Você que está em casa, continue acompanhando. O OAB na TV volta já já no próximo bloco, tratando mais sobre a corrupção aqui no nosso país.
bem, seja bem-vindo de volta. Estamos aqui recebendo no nosso programa OAB na TV, Dr. Valdir Santos, ele que é presidente da Comissão de Combate à Corrupção na OAB. Estamos falando agora sobre vários assuntos, mas a gente quer saber, doutor Valdir, o senhor disse que precisa que a população se conscientize, que está lá, que é domínio público, né, nos sites de transparência, as obras que acontecem ali naquele terreno do lado, obras que nos chamam a atenção e que de repente não saem do papel, fica só aquela placa lá divulgando e a população pode entrar no site, averiguar, denunciar. Mas quais são assim, os principais tipos de corrupção que a gente tem? Olha, depende muito, varia de região para região, de cidade para cidade. As administrações, até aquelas mais sérias, elas são assediadas muitas vezes por empresas que já trazem um pacote pronto para a prática da corrupção. Trazem nomes de empresas que vão simular uma disputa, trazem valores acima do que efetivamente aquele bem custa e com isso ocorre o superfaturamento. Isso é um dos exemplos mais frequentes. É você comprar um produto ou contratar um serviço por um preço muito maior do que o verdadeiro. Também, quando às vezes não ocorre o superfaturamento, ocorre o direcionamento. Você compra o produto ou contrata o serviço pelo valor correto, mas você direciona para aquela empresa da sua preferência. Outra forma de combater a corrupção que o cidadão pode controlar é o momento da entrega do produto. O município compra 50 sacos de feijão, por exemplo, para alimentação escolar. E na hora de entregar, entrega 20, mas assina que recebeu 500. Outra forma, obras inacabadas. Obras que você vê lá pela metade, você vê lá aquela obra não está servindo a população. É muito comum, por exemplo, creche ficar pela metade. No entanto, perante os órgãos de controle, aquela obra foi concluída e, pasme, começa o município a receber dinheiro para manutenção de algo que nem saiu do papel. Que nem saiu do papel. As crianças não estão utilizando, não existe ninguém naquela creche, mas os ministérios da saúde, da educação, dependendo do caso, mandam recursos achando, e aí não é proposital, achando que está tudo bem e que está sendo, que está funcionando aquele equipamento público. Então, uma vez descoberto, né, essas questões, o que acontece com o gestor? Olha, quando isso é descoberto no âmbito de uma tomada de contas, por exemplo, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas dos Municípios, ao final, o próprio Tribunal de Contas aplica uma punição à autoridade responsável, na autoridade gestora, e que normalmente é uma multa, e encaminha essa condenação, esse documento, que é um acórdão, para o Ministério Público agir na parte criminal e encaminha para os órgãos, seja do Estado ou da União, os órgãos de representação processual, para que cobre o dinheiro que foi desviado e cobre a multa também, através de um processo na área civil. Essa cobrança é feita pela via judicial. Ou seja, bem burocrático. O senhor acha que esse excesso de burocracia no Brasil facilita a corrupção? Olha, isso que eu lhe descrevi não tem como ser de outra maneira, porque o Ministério Público ele não pode cobrar o dinheiro, ele só pode exigir a condenação criminal. A Procuradoria do Estado ou a Procuradoria da União não pode exigir a condenação criminal, porque a atribuição de propor ação penal é do Ministério Público. Então, se você misturasse essas atribuições em um órgão só, você traria um complicador muito maior. Aí seria muito menos produtivo. Então, a divisão dessa competência, ela é feita de uma forma, nesse caso, bem lógica. Claro que existem outras hipóteses em que a complexidade do sistema, a burocracia em si, ela é muito prejudicial. E eu digo que nesse caso não é, porque já tive a experiência de trabalhar um bom tempo com isso e especificamente nessa divisão de tarefas, não há outra forma, né? Você tem que ter especialização. Você não pode misturar quem vai cobrar o dinheiro com quem vai pedir que a pessoa seja condenada à prisão, por exemplo. Não tem como. Mas quais as principais causas, assim, na sua opinião, que facilitam e que fazem aumentar cada vez mais os números da corrupção? Né? Seja nessa esfera estadual, nas eleições e em tantas outras. A principal causa da corrupção é a certeza da impunidade. Na maioria das vezes, fora os casos que a gente acompanha aí pela imprensa, na grande maioria das vezes, o corrupto sequer é descoberto. Então, como ele vê isso acontecendo, ele vê os exemplos dos que o antecederam, ele vê os exemplos de administradores de outros municípios, de outros estados, de outros órgãos, ele percebe que é possível praticar a corrupção e, de maneira
simples, ele acaba escapando. E quando ele é descoberto, muitas vezes você tem a certeza de que aquele fato aconteceu, quer dizer, a própria sociedade percebe isso, ela sofre as consequências, mas não se consegue provar, porque os criminosos que praticam a corrupção, eles são muito bem orientados, eles se preparam muito, eles se organizam muito. Existem empresas que vivem em função disso, de simular contratos, de forjar licitações, de vender produtos por preços muito acima dos preços verdadeiros. Então, eles já fazem tudo com muita cautela, com muito cuidado para evitar que sejam descobertos. E quando são descobertos, às vezes conseguem ainda escapar. Mas se houvesse uma incidência maior de descobertas, e isso só pode ser feito através da participação da sociedade, aí nós teríamos mais casos de condenação em um momento inicial, e em seguida nós teríamos, evidentemente, uma redução no número de casos. Porque na hora que o corrupto começa a perceber que não está dando muito certo, porque o colega dele foi preso, foi tirado do cargo, foi proibido de disputar a eleição, foi proibido de ocupar cargo, ele vai mudar a forma de agir ou ele vai começar a praticar o crime em outro lugar, talvez até fora da administração pública. Ele vai começar ou a viver de outra forma, ou a evitar esses casos que estão expondo ele a risco de ser responsabilizado. Eu sei que no início o senhor disse que a corrupção ela se dá em níveis menores, proporções, né, de desvio de dinheiro muito grandes. Mas eu estava pesquisando esses 10 maiores casos, né, de corrupção que aconteceram aqui no Brasil desde a década lá de 80, 90, e eu vi que os valores, assim, começa com 1 bilhão, 2, depois você vai para 40, você vai para prejuízos de 88 bilhões, e assim se torna assustador. Eu queria saber se, né, de forma geral, o pessoal que está em casa, que é leigo e que não tem noção desses números, o senhor acha que o trabalho, né, do Tribunal de Contas do Estado, do município, da Procuradoria melhorou, está mais efetivo, ou a corrupção, essa coisa do medo de achar que nada vai acontecer, tomou dimensões maiores? Olha, a primeira coisa que as pessoas precisam saber é que os 10 maiores casos de corrupção que foram analisados em qualquer ranking são os 10 maiores casos descobertos. Sim. Nós podemos ter 200 outros maiores do que aqueles 10 e que ninguém nem soube que aconteceu, ninguém nem soube que o dinheiro, por exemplo, ninguém nem soube que que foram construídas só no papel escolas em 200 municípios, 300 municípios com tal estrutura e que pode gerar um prejuízo muito maior do que esses aí dos 10. Então, o primeiro ponto é esse. Já que a gente percebe nitidamente hoje uma divulgação maior dos casos de corrupção, isso é visível, isso é fácil, eu atribuo esse aumento a 2 fatores principais. Primeiro, o aperfeiçoamento da atividade dos órgãos de controle, especialmente em função do uso de tecnologias que facilitam o cruzamento de dados, busca de informação, detecção de fatos e até que facilitam as investigações. E o outro fator é o aperfeiçoamento da legislação. A legislação brasileira, ela tem recentemente sido fortalecida e aperfeiçoada, não é de agora, e também não é por bondade dos legisladores, não é por consciência dos legisladores. É porque para que o Brasil ingresse nos grupos de países mais evoluídos e possa usufruir dos benefícios econômicos de integrar essas organizações, o Brasil precisa seguir determinadas orientações, como, por exemplo, foi o caso da Lei de Acesso à Informação. A lei da ficha limpa também é um outro caso, que não decorreu exatamente disso, mas que deu um grande salto, e não foi por bondade. A lei da ficha limpa, ela foi aprovada porque houve pressão popular, houve organização de alguns grupos que lutaram para constranger os deputados e senadores a aprovarem a lei. E no caso da Lei de Acesso à Informação, o Brasil precisava de uma lei como essa, que deu um salto evolutivo fantástico no nosso poder de fiscalização, para que ele pudesse se manter com credibilidade no mercado internacional. Então, esses 2 fatores eu acho que foram os que causaram esse aumento para a nossa percepção, quem está de fora, a população em geral, nos casos de corrupção. Uhum. A gente tem que ir para mais um intervalo, que o tempo está passando muito rápido, mas já me trouxe aqui na lembrança o que muitos empresários falam, né, do risco Brasil. Eu quero saber se o senhor acha que o risco Brasil é também fruto de corrupção.
que aí atrapalha o nosso crescimento econômico, de que maneira a corrupção tem influenciado neste atraso do país. Tema para o nosso próximo bloco, porque agora que está em casa vai acompanhar o intervalo e já a gente continua aqui recebendo com a gente hoje o presidente dessa comissão tão importante, que é a Comissão de Combate à Corrupção, que tomou posse agora há pouco tempo, mas já tem aí medidas efetivas já acontecendo a todo vapor. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o nosso OAB na TV, falando sobre a corrupção no Brasil, recebendo o Dr. Valdir Santos, que é presidente da Comissão Especial de Combate à Corrupção. Estávamos falando do impacto da corrupção na economia aqui do nosso país. A gente fala, quando a gente conversa com alguns empresários, outro dia eu estava ouvindo uma entrevista de uma empresária da área de vinhos, né? E aí precisa de exportação, de importação, e ela dizendo que este valor de uma garrafa de vinho sobe muito aqui no país, a mesma garrafa no Chile, na Argentina, porque aqui ela tem que colocar em conta o risco Brasil. Associando a corrupção, o que é esse risco Brasil? Olha, o risco Brasil ele é um conceito econômico, engloba diversos fatores, e a gente pode agregar ele à questão da corrupção. Existem casos relatados, e até a gente encontra isso na imprensa, de empresas que vêm de fora e incluem entre suas despesas a previsão de propina, que é uma coisa que elas não incluem em outros países. Então, muita gente deixa de investir no Brasil em função disso, e o fato de você não investir no país retira a possibilidade de as pessoas terem empregos, oportunidades de vida. A influência da corrupção na questão econômica é gigantesca, ainda quando não exista a questão da propina diretamente. Porque a simples dificuldade, muitas vezes criada com o objetivo de se exigir uma propina, benefício, dificulta a vida das empresas, principalmente daquelas empresas que querem seguir o seu caminho com seriedade e querem investir no país, cumprindo não somente as leis do país, mas também as suas normas internas, porque as empresas não é de agora, a gente ouve falar de compliance no Brasil tem pouco tempo, mas as empresas, especialmente as grandes empresas sediadas no Brasil e as que se situam em outros países, já têm os seus mecanismos de controle interno muito rigorosos e que não admitem o desvio de recursos ou o pagamento de qualquer espécie de dinheiro ilícito. Então, isso acaba prejudicando a economia pela impossibilidade de investimento, de mais investimentos no país. Doutor Valdir, me chamou muito a atenção, envolvendo esse tema, o número de processos. Supera 20 mil o número de processos por ano, que só aumentou aí ao longo de 2017, 2018, 2019. Então, a população está denunciando, tem processos acontecendo. Qual o resultado disso? Se isso lhe impressionou, imagine a realidade, porque esses dados são só do Ministério Público. Se a gente for contabilizar as procuradorias municipais, que também ajuizam ações de improbidade, as procuradorias estaduais, as procuradorias da União, que são 27, uma em cada estado, você vai ter um número muito maior do que esse. E vou além disso. Além das ações de improbidade, nós temos as ações de cobrança, que parecem que não tem nada a ver com corrupção, mas o que está sendo cobrado ali é dinheiro desviado da corrupção. Então é muito grande. Aí você ainda tem outras ações, que são as ações de execução dos acórdãos do Tribunal de Contas da União, dos acórdãos dos Tribunais de Contas dos municípios, onde existe, e dos acórdãos dos Tribunais de Contas dos estados. O número de processos relacionados diretamente com a corrupção é muito maior do que os números do Ministério Público, que atua também contra a corrupção. E já que a gente está falando de Ministério Público, tem um dado também muito importante falando sobre as 10 medidas contra a corrupção. É um projeto, você que está em casa que não tomou conhecimento, foi criado lá em 2015 pelo Ministério Público Federal, que tem o objetivo de apresentar um projeto de lei de iniciativa popular ao Congresso Nacional, destinado aí ao aperfeiçoamento dessa questão do sistema jurídico, de modo a reprimir a corrupção e a impunidade no Brasil. Mas a gente estava conversando aqui, para quem interessa mesmo aprovar esse projeto não é boa coisa. Por quê? Bom, primeiro eu preciso ressaltar que a minha opinião pessoal é favorável às 10 medidas, como é favorável às 70 medidas também que foram propostas em seguida, como é favorável a diversos outros projetos que eu tenho acompanhado relacionados com o aumento do rigor em relação ao caso de corrupção. Mas a OAB, institucionalmente, ela já expôs um posicionamento contrário, e aí é uma posição da instituição, mas
Eu vou além, inclusive, das 10 medidas e das 70 medidas. Nós temos, inclusive, é assunto estudado pelos próprios membros da Comissão de Combate à Corrupção, diversas outras sugestões simples, que não estão incluídas nas 10 medidas, nem nas 70 medidas, mas que ajudariam de forma gigantesca no combate à corrupção, no controle da sociedade. duas. Eu vou citar, assim, tentar ser bem objetivo, porque não é muito simples para você que está em casa compreender. Eu falei que se usa muito empresa de fachada, empresa de mentirinha, para desviar dinheiro, para simular compra e fazer nota fiscal. Que é mais comum. Existe uma forma de acabar com isso. Inclusive, eu tive a felicidade de, depois de fazer um curso, escrever um artigo científico relacionado e acabei sugerindo a implementação dessa medida através de uma minuta de projeto de lei que encaminhei para a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, lá no Congresso Nacional. Trata-se apenas de uma medida que vai obrigar as juntas comerciais a permitirem que os cidadãos, no site da junta comercial, os cidadãos possam colocar o CEP da sua rua ou da sua cidadezinha e encontrar quais são as empresas sediadas naquele endereço. Porque o cidadão que mora naquela rua, naquela cidade, é o único que pode saber que aquele terreno baldio não é uma empresa, não é um prédio, não é uma sede, e sim um terreno baldio. Porque o órgão de controle, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, quando ele vê a documentação, está registrado na junta comercial, está no endereço, na nota fiscal, tudo direitinho, ele pensa que está tudo certo. Mas quem mora lá pode, ao saber que ali não tem de fato um prédio, denunciar. Então, para isso, há uma resistência das juntas comerciais no Brasil inteiro. Essa ideia é de um auditor fiscal federal aposentado, chamado Luiz Otávio Borges da Rosa, que é um lutador lá de São Paulo contra a corrupção. Ele apresentou essa ideia em várias juntas comerciais e nunca ela foi aceita. Aqui na Bahia, nós apresentamos através da Rede de Controle da Gestão Pública. Eu represento represento a Advocacia da União na Rede de Controle aqui da Bahia. Nós fomos em comissão, apresentamos a ideia, a Junta Comercial da Bahia sinalizou positivamente a ponto de publicar uma matéria dizendo que iria colaborar. E já se passaram 3 anos e isso não aconteceu, até a presidência já mudou e nada é feito. Então, observe que, até por essa recusa que não é só da Bahia, isso é uma medida muito eficaz. E isso pode advir de um ato do presidente da Junta Comercial, um decreto do governador, uma lei estadual ou uma lei federal, que foi o formato que nós escolhemos e foi a minuta que nós fizemos de projeto de lei para que o Congresso Nacional, que pode legislar sobre esse assunto, imponha essa obrigação a toda a Junta Comercial. Muito simples. Abrir um campo de busca, porque hoje você pode pesquisar pelo nome da empresa, pelo CNPJ ou pelo NIRI. E você pode passar a pesquisar através do CEP. Se o cidadão que está lá na sua cidade pequena jogar o CEP da sua cidade, vai descobrir quanta construtora tem na sua cidade, que você nunca achou que tivesse uma, quanta fábrica de sapato para a escola que está vendendo para 30 municípios, sapatos que não existem, quantas editoras, quantas empresas de assessoria e muitas outras empresas. Então, essa é uma ideia. A outra ideia é muito simples também e foi apresentada no Encontro Nacional da Rede de Controle em Recife, 2017, 2016 e em 2017 em Campo Grande. Aprovado por unanimidade. Os colegas lá, muito mais experientes do que eu, acolheram essa ideia por unanimidade, afirmando que ela seria muito eficaz, que é simplesmente obrigar que as comissões de licitação transmitam pelo YouTube, ao vivo, as suas sessões, as suas reuniões. Porque a grande maioria das reuniões não acontece. As reuniões, em maioria, simplesmente é feita uma ata, dizendo, abrimos os envelopes, fizemos a reunião, decidimos isso. A pessoa assina aquilo em casa, assina no dia que chega lá, a reunião não acontece e o povo não tem um controle. E até o pregão eletrônico também. Também, a utilização do pregão eletrônico. Então, quando você obriga a transmitir, e olhe que isso não é uma ideia descartável, isso virou lei no estado do Paraná, muito depois de nós termos começado a fazer esse debate. E muito depois virou lei, está sendo lei no estado, estado, claro, aí não tem tá como, tudo okay, não tem como não ser, porque a própria oposição cumpre o seu valioso papel de fiscalizar o cumprimento da lei. O próprio Ministério Público também vai fazer isso, o cidadão vai fazer isso. Então, no momento em que um gestor diz assim, não, eu vou transmitir, mas não bota isso em uma norma, fica fácil de ele não transmitir quando ele quer fraudar. Mas quando ele faz uma lei, o cumprimento tem que ser rigoroso, né? E as pessoas estarão fiscalizando. Então, isso é uma medida simples, não tem custo quase nenhum. Você compra uma câmera, uma cidade do interior, diz, vou ter que investir numa equipe. Não, você usa o celular, usa uma câmerazinha de R$8 e você transmite pela internet para que o cidadão de casa, anonimamente, que isso é um ponto importante, porque ninguém quer ir para a prefeitura pedir informação com base na lei. Eu quero saber quanto custou, que dia foi a reunião e como é que foi. Não, ninguém quer fazer isso.
Claro, e com razão, não quer ser perseguido, não quer ser incomodado. Mas em casa, viu ali, chega lá na página do Ministério Público, anonimamente, e diz assim, olha, isso aqui está errado, isso aqui não aconteceu assim, o promotor precisa adotar providência e adota, o Ministério Público atua. Doutor Valdir, eu já sabia que o programa seria curto para tanto conteúdo, para tantas questões e para esclarecer você que está em casa. Mas antes de concluir, a gente vai pedir aqui a programação que aumente um pouquinho, aguenta aí. Eu queria que o senhor falasse um pouco do papel que já tem, né, a Comissão de Combate à Corrupção, o que é que vocês já estão desenvolvendo por lá e as medidas efetivas que a gente vai colher lá na sociedade. Porque o senhor falou de algumas ideias aí, eu queria também a sua opinião sobre o papel da imprensa, né? A gente está aqui tornando público tudo isso e denunciar e tornar público na imprensa também tem um papel muito importante nesse combate à corrupção, né? Eu acho que a imprensa tem um papel mais importante do que os órgãos de controle. A imprensa só não tem um papel mais importante do que o papel do cidadão, porque é o cidadão que pode munir a imprensa com informações. Mas por que a imprensa tem um papel mais importante do que os órgãos de controle? Porque a imprensa pode evitar que a corrupção aconteça. No momento em que ela joga a luz, ela traz informação, ela leva ao conhecimento do público que aquilo está sendo feito, que aquele produto está sendo comprado por aquele preço, e o administrador diz, espera aí, nessa eu não vou comprar por esse preço, não vou superfaturar dessa vez, porque saiu na imprensa. Então, quando o Ministério Público, quando a Advocacia da União, quando a Controladoria Geral da União, quando qualquer outro órgão adota medidas para investigar, identificar o crime e responsabilizar, isso é muito bonito, mas não recupera o dinheiro. Em média, 1,8% apenas do dinheiro desviado é recuperado. Isso é triste. Enquanto que você evitar que aconteça é o ideal, Sim. porque até o próprio corrupto talvez escolha um caminho melhor para ele que não seja o da administração pública. Ele vai fazer outra coisa, ele vai trabalhar em outra coisa e não na administração pública, ele está vendo que ali ele não vai poder praticar o crime dele. Queria que o senhor contasse aquele caso que aconteceu, acho que no interior de São Paulo, de um cidadão que averigou o preço do carrinho de lixo, só para conscientizar quem está em casa, porque pode ser que... Houve a publicação de um edital onde um carro de lixo que é empurrado pelos garis, ele custaria mais de R$22 mil. E um cidadão achou aquilo estranho, foi pesquisar e viu que Preço de um carro popular. o preço era de R$800, R$820, mais ou menos, nos anúncios que ele viu. Então ele entrou em contato com a prefeitura estranhando aquela informação e a prefeitura simplesmente recuou e disse, não, tudo bem, vamos corrigir, foi um erro, vamos republicar. E republicou com o valor de R$800. E o cidadão pegou aquela informação e encaminhou por e-mail para todas as empresas que ele conseguiu encontrar na internet que vendiam aquele produto, que era o carrinho. E o produto foi comprado pela prefeitura por R$420 cada um. Ou seja, não precisou de juiz rigoroso, não precisou ninguém se expor, ninguém levantar placa chamando outro de corrupto, não precisou de promotor diligente, não precisou de gastar dinheiro nem de estrutura. O cidadão mandando e-mail, como ele manda uma piadinha para o outro amigo, pois é. ele conseguiu. Ele poderia ter feito pelo WhatsApp também, né? Que tem prefeitura que atende pelo WhatsApp. Então, no momento em que a prefeitura foi alertada de que ela tinha sido descoberta, a atitude dela estava às claras, ela recuou. Então, isso é muito melhor. Então, por isso é que o nosso papel na OAB, o nosso trabalho, como integrante da sociedade, nossa comissão, ela não atua em função de sermos uma casa de advogados. Ela atua em função de sermos uma casa de cidadãos. Nós somos advogados que estamos atuando como cidadãos. E, com isso, incentivando outros cidadãos. É por isso que uma das grandes coisas que nós fizemos nessas atividades da comissão foi a criação da Frente Cidadã de Combate à Corrupção, envolvendo inúmeras instituições, conselhos de classe, associações, etc., e está aberta para qualquer outra que queira. E essas instituições nos ajudam muito, ajudam a sociedade, divulgando entre seus associados e a população em geral, a fiscalizar, a adotar providências simples, que não requerem grandes conhecimentos, às vezes não requerem nenhum conhecimento além de ser alfabetizado, porque você saber que um carrinho de lixo não custa R$22 mil, não precisa ser técnico, né? Então, esse eu acho que é um trabalho importante que a gente tem que fazer, continuar fazendo, qualificar o cidadão. Então, para isso, nós estamos fazendo uma reunião por mês, aberta ao público, na qual tratamos de assuntos em linguagem simples, que ajudam o cidadão a combater a corrupção, a fiscalizar, a denunciar, sem correr risco, sem precisar botar o nome, sem precisar botar o rosto na tela, a não ser que ele queira. Se ele quiser avisar para os amigos pelas redes sociais, é uma opção dele. Eu acho que até ele deve fazer isso, até para incentivar outros. Mas se ele acha que tem risco, não há necessidade de exposição. O que há, assim, é que nós que estamos aqui em Salvador, ou os colegas do interior, também da OAB, que estão em suas subseções, não
tem como saber naquela outra cidade ou na sua própria cidade de informações que só quem está sofrendo as consequências da corrupção sabe, né? Então, a gente toma conhecimento de alguns casos, mas é preciso que as pessoas tomem também. E encaminhar para a gente essa informação, quando precisar de orientação, nós estamos à disposição. Mas se já sabe que aquilo é caso de denúncia, encaminha direto para a autoridade, responsável, que vai dar providência. Se a autoridade se omitir, aí encaminha para a gente. Sim. Aí eu acho que a OAB tem um papel muito importante para fazer, exigindo da autoridade, cumpra seu dever, assim como a imprensa também tem esse grande papel. Muito bom. Doutor Valdir, foi uma alegria enorme me receber aqui. Prazer foi meu. Compartilhar aqui todo esse conhecimento com o nosso público. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso OAB na TV. Ok. Assim a gente finaliza o nosso programa de hoje, agradecendo a sua companhia, agradecendo a sua audiência e, é claro, fazendo o convite para você que está em casa. Você ligou a TV agora? Aí na nossa TV Alba, toda semana tem o OAB na TV, recebendo aqui integrantes das comissões da OAB Bahia, tratando de diversas questões. Já falamos sobre o mercado do gás, já falando sobre a nova lei LGBTfobia, hoje falando sobre o combate à corrupção, e você que está em casa é convidado a participar com a gente. Semana que vem tem mais. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.